Nesse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante e a importância vai fazendo com que o nosso trabalho continue. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o Quarto Mandamento: honrarás pai e mãe. Ele é bem simples assim, e bem pequeno. Quando colocaram, honrará o teu pai e tua mãe, está personalizando, está ampliando, está dificultando, porque o Criador é um equilíbrio. Pois se ele falou para Moisés trazer esse mandamento para os seres humanos, que é um auxílio, então o pai e a mãe têm que lembrar assim, que fica muito difícil honrar um pai que fica atrás de vícios de bebida, que fica muito difícil honrar uma mulher, honrar uma mãe, que fica tumultuando a vida do lar, tumultuando a vida do pai dos seus filhos, tumultuando a vida dos filhos, pelo seu temperamento desenfreado. A pessoa tem que lembrar assim, primeiro temos que fazer esforço para merecimento de sermos honrados. Então a pessoa tem que merecer para ela ser honrada. E o filho tem que ter muito cuidado, porque normalmente um filho é a constituição dos pais. Ele fica descontente num período de formação por um comportamento do pai, pelo comportamento da mãe. Anos depois, está sujeito a ele ter um comportamento pior. Porque para um filho ter um comportamento melhor do que o comportamento dos pais, esse filho tem que tornar-se sábio, com o livro na luz da verdade e percebendo as tendências que nós temos. Então, esse filho somos nós, as tendências que nós temos, o processo que precisa de ter para conviver com as tendências. Então, o livro na luz da verdade vai nos possibilitando essa condição bem importante assim, de uma força interna para percebermos aquilo que nós somos, aquelas tendências que nós temos. Muitas vezes a pessoa acha ruim da condição que ela está tendo, no caso de um filho. Mas o filho tem que lembrar assim, que durante um período ele foi aceitando, porque a criança pequena ela vai aceitando e depois ela se revolta. Então é bem grave assim, a maneira que cada um precisa de ter, porque a aceitação entra na condição de acomodação. O descontentamento entra naquela condição de fazer pior depois. O quarto mandamento é uma reflexão assim. Existe uma hierarquia, pois se o pai veio antes, então o pai tem que apresentar um saber melhor. Se a mãe veio antes, ela tem que apresentar um saber melhor. E aquela condição bem séria assim. Muitas vezes, na época da mãe, ela foi tolhida e não pôde usar aquelas vestes que ela tinha vontade de usar. Porque a gente vê criança pequena já posicionando sobre as vestes. Depois, quando ela se torna amadurecida, ela entra naquela condição de fazer o que ela quer. Então ela vai vestir as vestes que não vai apresentar aquela condição que ela precisa de ter, de ser honrada. Isso é bem interessante, mas se cada um observa, normalmente elas têm facilidade de ficar sem as vestes, de ficar com 3/4 do seu corpo exposto. Aquelas palavras que muitos usam, que num período anterior aquilo era condenado e agora, num período recente, aquilo já passou como se fizesse parte da humanidade. A degeneração, a degradação acentua. Isso é físico, isso é verdadeiro. E tem muitas referências assim que nós precisamos de lembrar, que muitas mulheres querem ter uma moradia própria, para mostrar para suas conhecidas que agora ela se encontra numa condição diferente. Isso é físico. E muitas outras, para provocar aquele um anterior que ela teve com um namorado, agora ela arruma qualquer um outro para mostrar que agora ela superou. Com isso ela vai tendo uma aceitação, que é bem interessante, mas se nós observarmos assim de uma maneira geral, a mulher sempre encontra meio degrau acima. Então, o que ela arruma, normalmente se encontra no nível dela ou abaixo dela. Quando uma mulher arruma um homem que tem um esclarecimento melhor, que compreende melhor os ensinos, que estuda o livro na luz da verdade, que tem um propósito dentro dele, ou ela melhora, ou ela então vai embora.
Isso é bem interessante, mas isso é verdadeiro. Cada um é que tem que observar o procedimento que ele precisa de continuar tendo para honrar o seu pai, para honrar sua mãe. Então o mandamento é bem simples assim: honrar pai e mãe. Quer dizer que a pessoa tem que esforçar justamente pelo fato da constituição. Se nós estivéssemos num processo evolutivo, e é bem interessante, porque tem uma confusão com o desenvolvimento de tecnologia, com evolução interna. Então a evolução é aquela condição bem importante que a pessoa percebe o grau que ela se encontra na vida dela, com os conhecidos, no local que ela trabalha, do jeito que ela frequenta as atividades. É bem importante, mas a gente sabe assim que tem um nível. Aquele zelador, ele tem um nível, mas naquele trabalho que ele está executando, o nível dele é superior a muitos outros que moram naquela localidade. Por isso ele tem o nome de zelador. Quer dizer que ele tem que fazer um esforço para apresentar um saber, para solucionar aquilo que precisa de ser solucionado naquela localidade. Essa condição hierárquica nós precisamos de valorizar. Nós precisamos de ver primeiro o grau em que nós temos. O grau é físico. Como eu me encontro num ambiente de trabalho, como eu me encontro relacionando com as pessoas, como eu me encontro no meu entendimento dentro de mim, com o livro Na Luz da Verdade. Então o grau é medido assim. E nós sabemos assim que tem a facilidade de uma degradação, da familiaridade. A familiaridade fica bem fácil assim da gente ir observando. A pessoa vai num lugar que tem um cachorrinho, aquele cachorrinho apresenta uma esperteza, a pessoa apresenta um domínio sobre aquele animal pelo conhecimento dela, e o animal depois fica sem controle, feliz de maneira de querer agradar. Quer dizer que aquele animal passou do limite, mas aquele que foi mexer com aquele animal não deu para o animal o limite. A mesma coisa acontece com crianças. Se o adulto tem vontade de relacionar com criança, então o lugar que ele for tem criança, ele tem que lembrar que ele de imediato já tem que dar para ele o grau dele. Quando não dá o grau, a gente vê homens velhos e mulheres velhas conversando com os novos em formação como se fossem colegas. E nós vemos também homens velhos, mulheres velhas, tendo um comportamento como se fossem jovenzinhos. A pessoa tem que lembrar que se ela quer ser respeitada, ela tem que ter o grau. E ela tem que viver no grau dela. E se ela descuida, independente da idade que ela tenha, no relacionamento dela, ela passa a ser tratada como uma pessoa que não tem valor nenhum. É bem grave assim. Isso é físico. Então, na nossa moradia, o procedimento que nós precisamos de ter para ter o respeito dos nossos descendentes, o procedimento que nós precisamos de ter para que os nossos ascendentes nos respeitem. Então, nossos ascendentes podem ter tido costumes que prejudicam a saúde, mas a maneira que nós procedemos, os nossos ascendentes nos respeitam. E essa maneira a pessoa precisa de estender para os seus descendentes. É físico, isso é verdadeiro. Então o esforço para melhorarmos, e nós sabemos assim que a evolução é num procedimento individual. Quando a pessoa tem um propósito, então ela tem que segurar aquele propósito. Então no silêncio a pessoa tem que ir trabalhando com aquele propósito e vendo o que precisa de ser feito para a realização daquele propósito. Mas o propósito tem que ser um propósito ligado à luz. No esforço que a pessoa faça, ela tem que ter esse propósito com ela, ligado à luz. Porque todos os propósitos para a vida de matéria grosseira, no caso de trabalhos, a gente vai confirmando assim, que muitas vezes aquele trabalho durou um tempo. Então aquele propósito não foi um propósito duradouro. Ter um esforço dentro de nós
de cortar essa tradição, de nos tornarmos familiares. Esse cortar a tradição não é uma para, tem que ser um corte verdadeiro, mudar, nos esforçarmos. Para essa mudança, temos a condição de viver numa outra maneira, outro nível. Se tem nível, a gente sabe que tem nível, porque tanto é uma confirmação do nível, a criança no nível escolar. Ela tem um nível, tem outro nível. Depois de um ano frequentando aquele nível, chegando no horário determinado, fazendo todas as recomendações que os professores pedem, ela muda de nível. Então, para nós mudarmos de nível dentro de nós temos que cortar de uma vez. Que é o mesmo procedimento que existe quando a pessoa de manhã, na hora de levantar, ela não levanta. E se nós observarmos assim, o corpo depois fica mais cansado. E o propósito que a pessoa tinha das realizações que precisam de serem realizadas no período da manhã, ela levantou tarde, ela não consegue realizar. E é bem sério assim, porque quando a pessoa não levanta na hora que precisa, ela também não pensa. E ela sempre vai encontrar-se durante o seu dia como se estivesse atrasada. Então, aquela condição bem importante assim, né? Ter a capacidade de levantar na hora que precisa. Então, essa mudança tem que ser dentro da pessoa, para que ela também tenha transformação na sua vida. E a transformação, como nós sabemos assim, não é mais ou menos. Não tem aquela condição na vida interna da pessoa falar que ela vai esperar até tal dia. Porque até tal dia tem outras mudanças. Dentro de nós tem aquela condição do raciocínio. O raciocínio ele sempre faz referência conforme é do seu agrado. Do corpo pesado, que precisa de ficar mais um pouco na cama, de que pode deixar para depois. Na nossa mudança de ter a capacidade de honrar pai e mãe, essa mudança é física. É no nosso procedimento. Junto com essa mudança nós temos que ter o auxílio do livro Na Luz da Verdade. E esse auxílio tem que ser verdadeiro, porque se a pessoa descuida um pouco, esse auxílio fica distante. Então não podemos descuidar. Voltarmos para a pátria do Espírito, a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que ter o conhecimento de todas as leis. O quarto mandamento foi o que Deus mandou que Moisés trouxesse para os seres humanos. E é bom a pessoa ir lembrando que na vida de cada um de nós fica bem fácil assim. Os iguais se atraem. Se a pessoa descuida dentro da sua moradia, então ela recebe influência daqueles que visitam aquela moradia. Se ele mantém aquele padrão, aquele nível interno, precisamos lembrar assim, que as referências de nível externo está sempre relacionada com o recurso financeiro. Mas na vida interior da pessoa não está relacionado a recurso financeiro. Porque se cada um observa, o seu ascendente, ele pode ter tido recurso financeiro. Seu ascendente, desse ascendente, também pode ter tido. Mas em muitos casos não tiveram recurso financeiro. E como a pessoa conseguiu recurso financeiro, ela não é diferente daquela que não conseguiu, se ela não trabalha dentro dela para fazer a diferença no relacionamento, no costume bom, na maneira boa, no posicionamento. Porque do jeito que aquela criança que tem facilidade de exceder, aquele que foi naquela moradia que tem essa criança, ele já tem a postura, ele não aproxima. Naquela outra moradia que tem aquele animal, e ele sabe que o animal se pode, o animal extrapola, então ele já procede diferente. Esse procedimento nós temos que fazer conosco, de nos tornarmos diferentes. É bem importante assim. E a pessoa tem que lembrar assim, ela tem que ter o cuidado de não fazer julgamento dela mesma, ela tem que ter a força do livro Na Luz da Verdade. Quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, ela muda dentro dela, ela eleva-se. E a elevação não é para um período, é toda a época da nossa existência. Então, cada pessoa tem que ter esse cuidado
de ver o que ela está querendo para ela e qual o procedimento que ela precisa de continuar tendo. Porque o pai, a mãe, quando eles são honrados, porque eles fizeram um trabalho a vida toda de merecer essa honra, aqueles filhos ficam felizes de dizer: esse é o meu pai, essa é minha mãe. Nós sabemos assim que na matéria grosseira nós falamos, mas quando a pessoa larga o corpo de matéria grosseira, que vai para a matéria fina e que vai para o espiritual, é o conceito que ela tem. Tem o conceito, não é o que ela fala, não tem palavras. E é bem importante, porque esse conceito, ele irradia quando nós temos um conceito de coisas elevadas, dentro de nós ele irradia. Quando esse que tem o conceito aproxima de pessoas que ele nunca viu, aquelas pessoas já dirigem a ele de uma maneira diferente. A irradiação, a segurança, a determinação. Então é um esforço a vida toda. Devido a isso, para quando largarmos o corpo de matéria grosseira, o nosso conceito nos possibilitar que vamos para os nossos iguais. Independente de qualquer coisa, nós vamos para os iguais. Mas com o esforço, os nossos iguais mantêm-se no nível mais elevado. Então essa condição é bem importante assim. De irmos para um nível mais elevado, a pessoa tem que fazer o treinamento aqui na Terra, porque aqui ela tem possibilidade de falar. E é bem importante assim, porque aquele adestrador, ele não fala com o animal muitas vezes, ele faz os gestos. E o animal passa a compreender os gestos, a intenção que está acompanhando aquele gesto. Isso é físico, porque nós sabemos assim que uma pessoa faz um gesto e a outra pessoa responde de longe sorrindo. Se não foi um gesto bom, a outra pessoa responde de uma maneira violenta e muitas vezes com comportamentos gravíssimos. A intenção, treinar essa intenção, mas para isso a pessoa tem que melhorar a sua irradiação, que é bem interessante, porque uma mãe que está fazendo um trabalho de qualificar-se para a vida, normalmente são as mães que ficam mais tempo com os filhos. Então essa mãe que está fazendo esse trabalho, a criança viu outras crianças, quer ter comportamento igual àquelas crianças e aquele comportamento não é bom, mas a criança recebeu a influência, a criança vai fazer esse comportamento, a mãe o chama e olha para essa criança, a criança muda o comportamento, a criança equilibra na hora. Quer dizer que a mãe está mostrando que ela tem uma irradiação e que essa criança entendeu das irradiações que equilibrou-se novamente. Uma mãe boa é tudo na vida de uma pessoa. Isso é bem interessante, porque muitas vezes aquela criança recebe esses posicionamentos, anos depois é que ela vai compreender aquele posicionamento e se ela tem a oportunidade, ela coloca esse posicionamento em prática e aquele que recebe equilibra também. O esforço para ser honrado é a vida toda e o esforço para honrar. Então é bem importante assim. Nós não podemos criticar os nossos pais, é a nossa constituição. Mas eu tenho que fazer um trabalho a vida toda para que eu não tenha comportamento assim, porque aquele comportamento eu preciso sempre de lembrar que foi doído para mim, não poder ter a consideração, ter o respeito, porque o Criador tem essa bondade, só merece o respeito se a pessoa está fazendo por merecer. Então o Criador não manda respeitar quem não merece o respeito. Mas aquele que se encontra numa condição superior, no caso do pai, no caso da mãe, é bem importante assim. Então esse filho tem que fazer esforço para não ser igual, porque tem a mesma constituição. Então lembrar assim, os filhos são o reflexo do casal. O comportamento bom do casal tem que lembrar assim, que esses filhos receberão desse comportamento bom. E que a vida toda desses filhos, esses pais serão lembrados. O comportamento do casal que não é bom, é muito ruim para os filhos. Não poder falar dos pais, do comportamento que os pais tiveram. E qual é o procedimento que ele está fazendo para não ter comportamento igual.
Então a nossa vida ela é marcada assim, toda a época da nossa existência, um trabalho interno, conosco mesmo, da maneira que nós fazemos as observações. Porque quando um filho fala que o pai está comportando erradamente, então esse pai está recebendo uma orientação daquele que ele precisava de orientar. Aquela mulher que não está tendo um comportamento adequado, que anda atrás dos conhecidos, que tumultua a vida da moradia, tumultua a vida daquele seu marido, que é pai do seu filho, que não merece a consideração, porque anda atrás da moda. Os valores que ela tem são valores externos que dão a ela. Então fica muito difícil respeitar uma mulher assim. Mas devido à nossa Constituição, nós temos que procedermos de uma maneira como é possível comportar melhor. Como é possível, então, conviver de uma determinada maneira, evoluindo. Aquele estudante que foi qualificando durante a vida, anos depois, ele passa a ser professor, muitas vezes, no próprio ambiente em que ele teve a formação. E devido à qualidade dele, de nobreza, de polidez, passa a ser muito bem considerado. É bem importante assim, um ou outro, muitas vezes também, vai trabalhar naquele ambiente de ensino e as aulas inaugurais ele que ministra. Porque o jeito dele é bom, então aquele ambiente de ensino quer que agora aqueles que são novatos tenham aquela condição bem importante assim, de ter uma imagem boa do primeiro dia de aula. Então na nossa vida diária, toda época, em todos os lugares, procura ter referência do melhor. Então, ser filho e ter que honrar o pai e a mãe, tem que lembrar também que o pai e a mãe têm que fazer esforço para merecer a consideração. Honrar o pai, falar do pai a vida toda, é uma gratidão. Lembrar da mãe de uma maneira boa, lembrar que sempre precisa de ter comportamentos bons, em consideração aquele lar que a pessoa foi formada. Isso é muito gratificante. Então, aqueles que formaram ficam muito felizes e aqueles que foram formados ficam mais felizes ainda por ter passado por essa procedência. Então, o equilíbrio é bem importante a gente lembrar assim. No equilíbrio fica uma coisa boa para aquele que ficou equilibrado. Então, a diferença que existe é perceber a hierarquia. Então, toda a época da nossa existência, cada um é que tem que fazer esforço para ele mesmo. Não é para esse, não é para aquele. E tem que lembrar das importâncias, porque nós lembramos assim de cenas que nós presenciamos, ambientes que não mereceram a consideração. Aquela perdeu a consideração, aquele perdeu a consideração, passou a receber ordens, determinações daqueles seus descendentes. Então, para esses é muito ruim, e para aqueles que agora pararam de considerar, é pior ainda. Então, o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição bem importante de equilibrarmos, nos esforçarmos a vida toda para manter o nosso equilíbrio. Toda época, a vida toda. Honrar pai e mãe. Esse mandamento é bem simples assim. Então temos que lembrar assim, que se já veio através de Moisés há milênios, é um auxílio. Um pai que tem costumes ruins, ele primeiro não podia ter adquirido esse costume. Então esse pai tem que lembrar que a referência que ele é muito importante, a consideração. E é bem sério assim, porque nós vemos que quando uma pessoa adquire vícios, perde a consideração de todos. Dentro de nós temos esses valores, não podemos adquirir vício. Temos que nos esforçarmos para sempre sermos uma referência. Temos que lembrar assim, a moda é muito prejudicial para as mulheres, porque a moda ela não veste o corpo, ela tira tecido das vestes. E se uma mulher pretende andar na moda, fica muito difícil ela receber as considerações. Então, a educação de filhos
precisa de lembrar que não é uma educação social, de como a pessoa tem que apresentar na sociedade. É uma educação de maneira de ser, daquele valor que precisamos de ter, dessa consideração que precisamos de ter. Então a vida toda nós temos que nos encontrarmos assim, trabalhando de acordo para nos tornarmos aquilo que precisa, consciente da nossa responsabilidade na matéria grosseira. Honrar pai e mãe. É o pai e a mãe fazendo o esforço para melhorar a consideração dos filhos. E o filho tem que esforçar para respeitar os pais. Tem que lembrar que o Criador manda respeitar aqueles que merecem o respeito. Se não está merecendo o respeito, aqueles filhos têm que sumir. Porque quando a gente convive com aqueles que não têm costume bom, em uma moradia a gente vê que a ascensão daqueles que formaram aquela moradia, aquele pai e aquela mãe, aquela moradia é deles. Os filhos vieram como hóspedes. Se esses pais não estão merecendo a consideração, esses filhos têm que sair daquela moradia. Se vão sair, tem que lembrar assim, qual é o procedimento que vão fazer para não ter costumes assim, porque se eles ficaram prejudicados e ficaram numa condição interna de não poder considerar, respeitar os seus pais, agora o procedimento que eles estão fazendo para que eles tenham a consideração, porque é bem trabalhoso assim a gente ir observando, né? Normalmente na vida diária a gente fala muito dos costumes de outra pessoa. E quando a gente observa aqueles defeitos que nós estamos falando da outra pessoa, nós temos em nós de uma forma mais acentuada, apresentando de outra maneira. Então essa condição da pessoa ir observando como ela é e tendo o conhecimento de todos os ensinos que o Criador instituiu na criação, porque todos os ensinos é uma referência de como o espírito humano precisa de caminhar pela criação. E se nós observarmos assim, são muitas referências boas que nós temos e qual é o procedimento para ter a capacidade de tornar-se uma referência boa. Então esse cuidado, essa boa vontade, e essa boa vontade a gente sabe que precisa de tendo aquela condição interna assim, de organizar-se dentro da pessoa. Então o trabalho que cada um precisa de ter, a pessoa tem que lembrar que é estudando o livro Na Luz da Verdade. Essa mudança interna que a pessoa precisa de ter, tem que ter o auxílio do livro, porque ele nos possibilita uma elevação interna, possibilita ter um conhecimento melhor de como nós somos. Então essa ponderação durante a vida, muitos podem alegar que não tem tempo, mas quando nós observamos a vida dos nossos ascendentes, nós vemos assim que o tempo surgiu assim que ele parou de trabalhar. Quer dizer que se nós ponderamos durante a nossa vida, numa época seguinte, nós vamos ter aquilo que nós precisamos, que é o equilíbrio. E esse equilíbrio a pessoa tem que lembrar que ele tem que ir ajustando toda a época da nossa existência. Então o livro Na Luz da Verdade nos possibilita ter uma elevação, conhecermos. O quarto mandamento é honrar pai e mãe, e aquela condição bem importante assim. O pai e a mãe têm que fazer esforço para merecer a consideração. Para voltarmos para a pátria do espírito, a pessoa tem que lembrar que ela não pode ter pendência. Ela não pode ter descontentamento ou não ter criado uma condição de merecer o respeito. Essa condição assim de merecer o respeito, de ser uma referência na vida dos filhos, de ser uma referência no ambiente em que a pessoa necessita para o seu trabalho, isso é bem importante para aquele que consegue. E aqueles que precisam de conseguir têm que lembrar assim, o benefício que cada um recebe está sempre relacionado de como a pessoa dedicou o tempo. Então aquele que dedicou mais tempo para ele mesmo, para ter um aprimoramento, terá uma melhor compreensão dos ensinos.